Olá pessoal, tudo bem? Professor Otávio aqui mais uma vez e na aula de hoje estaremos entendendo um pouco mais sobre práticas em recursos humanos. Partindo para a nossa sétima aula, iremos abordar um pouco sobre questão das férias e como é feito o pagamento das férias e abordaremos também sobre o 13º salário, os tipos de salário e seus respectivos cálculos. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir a vocês que deixem desde já o like aqui embaixo, se inscrevam no nosso canal, não deixem de acompanhar a rotina das nossas aulas. Então, na terça-feira nós temos o vídeo explicativo com exercícios na descrição. Quarta e quinta-feira nós temos os plantões de dúvida, mas cada aluno com seus respectivos professores. E na sexta-feira nós temos a correção das atividades. Baseado nas atividades que foram passadas na terça-feira, realizamos a correção para, além de corrigir, obviamente, mas sanar dúvidas e justificar. Então, sem mais enrolação, vamos ao nosso vídeo. Férias. Férias é o período de descanso a que têm direito os empregados, funcionários, servidores públicos, estudantes e etc., depois de passado um ano ou um semestre de trabalho ou de atividades. Então, por exemplo, você vai ter direito às suas férias só depois de um ano trabalhado. Então, a partir de um ano trabalhado, a empresa tem até 11 meses para poder te pagar essas férias, te dar essas férias que você tem por direito. Então, o direito às férias é concedido ao empregado que completar um ano de trabalho dentro da organização. Então, a cada período de férias chamamos de aquisitivo, que corresponde ao tempo em que o empregado precisa trabalhar para poder gozar as férias, a cada 12 meses. Então, a data designada para o empregado sair de férias é chamada de período concessivo. Então, após o vencimento do período aquisitivo, a empresa tem até 11 meses para poder dar as férias a esse empregado, a esse funcionário. Caso contrário, ela vai ter que pagar a remuneração em dobro, ainda acrescida de 1/3. Enquanto o empregado estiver de férias, não deverá atuar em nenhuma atividade na empresa. Portanto, aqui vai uma tabelinha com faltas injustificadas e os dias de férias que se tem direito. Então, no caso de até 5 faltas injustificadas, os 30 dias de descanso do funcionário não são alterados. Mas a partir daí, já há os descontos. Então, de 6 a 14 faltas injustificadas durante o ano, 24 dias de férias apenas, já é reduzido de 6 dias. De 15 até 23 faltas injustificadas, 18 dias. De 24 a 32 faltas injustificadas, 21 dias de férias. Claro que, se a gente for parar para pensar que esse quadro aqui, passando de 15 até passando de 10 faltas injustificadas já pode vir a ser caso de demissão. Continuando aqui, perda do direito das férias. A remuneração é a forma mais ampla de se referir às quantias no plural que um trabalhador recebe. Então, ficar mais de 180 dias afastado pelo INSS ou ficar de licença pela empresa por mais de 30 dias, se no período antes de um ano o empregado for demitido por justa causa, ele não tem direito a essas férias.
Se o empregado não comparecer ao trabalho por motivo de paralisação parcial ou total por mais de 30 dias, ele também não vai ter direito às férias. Caso o empregado seja demitido e não retornar à empresa para readmissão no período de 60 dias, também não terá direito às férias. Então, sobre o período concessivo. É viável que a empresa libere o empregado para o gozo das férias. Uma única vez, 30 dias no caso a empresa necessite, poderá dividir este período no mínimo em 2 vezes. Então pode dividir em 15 e 15. É possível que a empresa reverta ou compre um período de 1/3 das férias do empregado. Isso, isso acontecerá se for do interesse de ambas as partes. É ilegal a empresa comprar mais de 10 dias de férias, pois o trabalhador precisa e merece o período de descanso, tão esperado após o ano de trabalho. Então, a pessoa trabalha um ano direto contando com as suas férias, então é legal, como foi dito aqui, comprar as férias, parte das férias do funcionário. E se comprar, tem que haver comum acordo que ainda é o limite de 10 dias. Essas férias poderão acontecer para todos os empregados da empresa, ao mesmo tempo ou a um determinado setor. O importante é que não pode ser inferior a 10 dias corridos. Então, as férias coletivas devem estar em conformidade com o artigo 139 da Consolidação das Leis do Trabalho. É de suma importância que a empresa comunique ao Ministério do Trabalho sobre a decisão, sobre a decisão com um prazo de 10 dias de antecedência, para o Ministério já ter ciência disso. Remuneração e cálculo das férias. Então, falando de remuneração, ela vai ser o valor correspondente ao salário do empregado, acrescido de 1/3 como bônus. Então, para realizarmos o cálculo dessas férias, vamos ver o passo a passo aqui, bem explicativo para que vocês possam compreender. Então, primeiramente, nós temos aqui o salário, um exemplo aqui de 1.225, que é dividido pelo ano, no caso dos 12 meses, e multiplicado pelo período aquisitivo, que irá ser igual a 1.225 mesmo. Então, no segundo passo, nós vamos acrescentar 1/3 de férias. Então, a gente pega o 1.225, que é a nossa base de cálculo, e divide por 3, onde chegaremos a 408,33. No terceiro, pegamos esse total de férias que será a nossa base de cálculo, mais o 1/3 de férias. Então, a gente vai pegar o 1.225 mais 408,33 centavos e chegaremos a 1.633,33 centavos. Só que aqui nós temos o bruto. Agora nós temos que realizar os descontos para poder chegar ao líquido que iremos receber. Então, a gente faz o desconto do INSS, lembrando que é fundamental que estejamos com a tabela aberta para poder ficar fazendo a verificação. Então, nós temos aqui 1.633,33 centavos, que é multiplicado por 9%, que é a alíquota dessa faixa salarial, que é igual a R$ 146,99 centavos. E ele está isento de IRRF, que é a partir de R$ 1.904. E aqui nós avançamos para o passo final, que é o salário líquido a receber. Então, apenas nós pegamos o bruto, que é o nosso total de férias aqui, que é o 1.633,33 centavos, e diminuímos pelo INSS.
que é o 146,99, onde chegaremos a 1.486,34, que é o que a gente iria receber das férias. Continuando aqui, tributo de férias. Os tributos de INSS, IRRF e FGTS deverão ser aplicados normalmente ao cálculo das férias. No caso específico de férias com abono pecuniário, os tributos incidiram sobre o período de gozo, mais um terço de férias, porém, nos 10 dias vendidos, só será tributado o imposto de renda. Então, nós temos um exemplo aqui. Então, vamos ao cálculo do nosso exemplo. Então, nós temos um exemplo aqui. Nosso primeiro passo é pegar a nossa base de cálculo, que é o salário, e dividir por 12 referente ao ano e, consequentemente, multiplicar por 12, que é referente ao período aquisitivo. Então, nós fazemos 1.365 dividido por 12, que é igual a 113,75, o qual nós multiplicamos por 12 também, que volta aos nossos 1.365. Em seguida, é importante a gente ter o acréscimo do 1/3 das nossas férias. Então, a gente faz o seguinte cálculo: pega a nossa base de cálculo e divide por 3. Então, eu já aproveito o gatilho aqui, 1.365 dividido por 3, que é igual a 455. Após isso, nós chegaremos agora ao nosso total bruto do valor das férias. Então, nós pegamos o 1.365 mais esses 400 mais esses 455, que vai ser igual, vamos ver aqui na calculadora, 1.365, que é igual a 1.820. 1.820. Chegado ao total das férias brutas, é necessário agora, no quarto passo, entrar com os descontos. É importante que vocês já estejam com a tabela do INSS e do Imposto de Renda aberta para poder fazer a consulta. Mas então vamos lá, vamos pegar primeiro o 1.820, vamos olhar a nossa tabela do INSS. Primeiramente, então nós temos aqui até 1.045, 7,5 de alíquota. De 1.045 até 2.089,60 nós temos 9% de alíquota, que se encaixa dentro da nossa faixa, o nosso valor de 1.820. Então nós pegamos o nosso 1.820 e multiplicamos por 9
Então, vamos ao nosso calculador aqui de novo. 1.820 vezes 9%, que vai nos dar 163 e 80 centavos. Mas nós ainda temos de fazer o desconto do IRRF, nosso imposto de renda retido na fonte. Então nós vamos para a tabela do IRRF para podermos verificar quanto nós temos de alíquota e parcela a deduzir. Mas espera lá, o nosso valor aqui é de 1.820 e a base de cálculo mínima do imposto de renda é de 1.903. Então, logo, estamos isentos da taxa do IRRF. Então, nós apenas damos seguimento ao nosso cálculo para podermos finalizar agora, chegando assim ao valor líquido das férias. Então, nós pegamos aqui o 1.820 e subtraímos pelo 163,80. Então já tenho aqui 1.820, vou apenas subtrair pelo 163,80. Então eu posso fazer o seguinte aqui: 1.820 menos 163,80, que é igual a 1.656 e 20 centavos. Então, aqui está o cálculo das férias passo a passo. Então, revisando, primeiramente nós fizemos a divisão da nossa base de cálculo por 12, referente ao ano, e multiplicando por 12, referente ao aquisitivo. Em seguida, nós adicionamos o acréscimo de 1/3 das férias, obtendo assim o resultado também, para poder somar junto à nossa base de cálculo e termos as nossas férias brutas. Sendo assim, nós chegamos ao 1.820. 1.820 esse que nós precisamos fazer o desconto para poder obter o líquido. Então, aberta a tabela do INSS e do IRRF, para poder fazer a verificação, foi multiplicado a nossa base por 9% da tabela do INSS, chegamos a 163,80, sendo que a partir desse momento a gente realiza a última subtração para poder se obter o nosso valor líquido. Então, pegamos os 1.820 e subtraímos por 163,80, chegando assim ao resultado final de 1.656,20, que é o valor que o funcionário irá receber de férias. Dando continuidade, agora partimos para 13º salário, tributos e salário.
Então, nessa aula nós vamos aprender a conceituar o 13º salário fazendo o cálculo do recebimento e seus respectivos descontos. Então, mencionaremos também os diferentes tipos existentes no mercado de trabalho. Então, nós temos alguns tipos de salário. Nós temos o salário fixo, que é aquele salário que o trabalhador receberá de acordo com o combinado em seu contrato de trabalho. Como obrigatoriedade, terá alteração anual conforme a categoria trabalhista. Nós temos o salário mínimo, que é determinado pelo governo federal, baseado na situação econômica que uma pessoa precisa ter para sobreviver. Poderá ser alterado pelo governo do estado devido às questões de custo de vida serem diferentes por federação, porém não poderá ser inferior ao salário mínimo determinado pelo governo federal, seja por lei. Temos também o salário variável, que é pago ao empregado que trabalha sob as condições de resultados, geralmente as funções ligadas a vendas, portanto, não deverá ser pago um valor menor que o valor mínimo ou o piso da categoria. E temos também o salário in natura, que é todo complemento como moradia, veículo, combustível, ajuda de custo. Esse tipo de salário costuma dar muita confusão nos fóruns trabalhistas na hora do processo da rescisão. Muitas empresas não somam estes complementos como remuneração. Temos também, dentro desse contexto de salário, as formas de pagamento de salário. Então, o pagamento do salário deverá ser efetuado em dinheiro e preferencialmente em moeda nacional. O Ministério do Trabalho também autoriza o pagamento por intermédio de cheque ou depósito bancário, desde que seja aberta uma conta ao empregado com este propósito e tenha consentimento do mesmo. Então, quer ver vontade dos dois lados. Comum acordo. O 13º é o salário, 13º salário é o direito do trabalhador que exerce sua função com um vínculo empregatício. É uma gratificação muito esperada pelo empregado, sendo pago e sendo pago em período de final de ano, bem nas proximidades das comemorações natalinas. Mas é importante ressaltar que 13º não é presente de empresa. 13º é o que a gente deve receber mesmo, pois é o que a gente trabalha. Se a gente for parar para pensar, a gente trabalha ganhando, ganhando por mês, ou por semana às vezes. Se a gente for botar na ponta do lápis, a gente trabalha 4 semanas, mas o mês não tem 4 semanas só. Às vezes tem 4 semanas em alguns dias, 5 semanas em alguns dias. Então, esses dias de trabalho são juntados que chegam a se transformar no final do ano no 13º que a gente recebe. A cada 12 meses trabalhados, o colaborador terá o benefício de um salário completo, referente ao 13º. Caso o colaborador não tenha um ano de atividade, o valor da remuneração será calculado proporcionalmente aos meses trabalhados, contando um mês como referência a partir dos dias trabalhados. Então, nós temos aqui um exemplo do funcionário Carlos Alberto. Foi admitido em 10 de janeiro de 2012, um salário de R$ 2.000, e ele trabalhou 3 meses. Então, para calcular o nosso 13º,
é necessário pegar o salário, dividir por 12, que é referente ao ano, e multiplicar pelos meses trabalhados. No exemplo, no caso aqui, foram 3 meses trabalhados. Então, é importante a gente ressaltar também que, em cima do 13º é calculado os tributos, sendo que a primeira parcela vem livre de descontos e a segunda já vem com os descontos do INSS, FGTS e imposto de renda. Então, na próxima aula nós iremos falar sobre a folha de pagamento de uma forma mais específica, mais profunda, detalhadamente sobre cada taxa, cada desconto e o quanto ela é funcional dentro de uma empresa. Então, agradeço a presença de todos. Vou encerrando o vídeo por aqui. Não se esqueçam de deixar o like aqui e se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.